você percebe o seguinte, fecha o governo federal com rombo e a Prefeitura do Recife também. Né? Foi divulgado agora que a Prefeitura fechou aí com quase R$500 bilhão de déficit. Então o prefeito... Lá no 2024, é? Sim, veja, 23 já tinha sido 403 milhões de déficit. Ou seja, já estava no cheque especial em 403 milhões. 2024 fechou agora com quase 475 milhões de déficit. Enquanto isso, fez em torno de 4 bilhões de empréstimo. Até para a gente explicar para a população é difícil. E o prefeito a fazer propaganda, ludibriar as pessoas, no caso, parecer que o Recife a gente está vendo na Noruega. Não. As contas do governo central fecharam com um déficit de 43 bilhões em 2024. O resultado é menor que o rombo de 2023. 2023 foi 228,5 bilhões. Tá? Inclusive o governo se vangloriou disso, dizendo que cumpriu a meta fiscal que foi traçada pelo governo Fernando Haddad. Durante a entrevista coletiva com a imprensa, né, inaugurada pelo Sidônio, com uma nova postura do Lula, é o Lula TikTok, viu? O presidente foi questionado pela jornalista Délis Ortiz, da TV Globo, sobre esse rombo fiscal. E aí o presidente disse, não teve não. Assim, na boa, vê. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte, não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso. O problema é que hoje eu estou falando de meme, narrativa, se você sabe distinguir o que é uma fake news, o que o presidente disse é falso. É falso. Inclusive sobre o governo anterior, que entregou com superávit. O governo anterior, você pode detestar Bolsonaro, mas entregou com superávit. Entregou com dinheiro em caixa. E passando por uma pandemia. E o pessoal esquece. O pessoal esquece que foram 2 anos, pelo menos, de governo, dos 4, com uma pandemia, com um auxílio emergencial caríssimo, levando o dinheiro todinho do país. Foram 2 anos, praticamente. E você percebe o seguinte, fecha o governo federal com rombo e a Prefeitura do Recife também. Né? Foi divulgado agora que a Prefeitura fechou aí com quase R$500 bilhão de déficit. Então o prefeito... Lá no 2024, é? Sim, veja, 23 já tinha sido 403 milhões de déficit. Ou seja, já estava no cheque especial em 403 milhões. 2024 fechou agora com quase 475 milhões de déficit. Enquanto isso, fez em torno de 4 bilhões de empréstimo. Até para a gente explicar para a população é difícil. E o prefeito a fazer propaganda, ludibriar as pessoas, no caso, parecer que o Recife a gente está vendo na Noruega. Não, no caso, então, o que você está explicando, só para a população entender, que o governo só não deixa de pagar tudo por causa dos empréstimos. Isso. Os empréstimos eles foram tomados, eles foram pegos para uma finalidade. E esse valor do empréstimo, alguns eles não podem ser usados para o pagamento do débito corrente, da conta do mês. Para o cidadão que está em casa entender. É como se tem um empréstimo que é para um investimento. E precisa pagar as contas todo mês. Esse valor de pagar a conta todo mês, a Prefeitura do Recife está aí com um fornecedor atrasado e 475 milhões de reais no vermelho. E é dito como um dos melhores prefeitos do país. Então, o governo federal fecha com um rombo de 43 bilhões e a Prefeitura do Recife fecha 2024 com um rombo de 475 milhões de reais. Com tudo para fazer a nossa cidade. Em segurança, saneamento, tudo. Esse é o resultado das gestões da esquerda no nosso país. Então, não é muito sobre a questão da ideologia. É sobre a forma como você administra
o que você se propôs a fazer para a população. Então o cidadão ele tem que entender isso, Cardinô. Quando a gente colocou no ano passado a nossa candidatura, foi uma candidatura para a gente poder abrir os olhos de quem estava vendo a realidade do Recife e vivendo numa cidade fake news do Instagram. Mas o prefeito estava disparado, nem em debate ele foi. Ele estava dizendo, eu digo aqui, ó, eu não tenho problema com ninguém, mas eu tenho que dizer a realidade, a verdade. Você está gostando? Beleza, pô. Isso. Beleza. Continue votando. Continue votando. Ah, você... Ah, não, eu não estou gostando. Então não vote. Não vote. Agora, o resultado da eleição, tá certo? Tanto a retrasada como essa do ano passado, demonstra que as pessoas aqui de Pernambuco, do Recife, gostam da gestão do PSB. E assim, sobre essa questão do debate, só para fazer uma justiça pública aqui a Técio, que foi impedido de participar do debate, estando dentro do debate. Há 1 minuto, dentro da Rede Globo, me tiraram com a decisão do Superior Tribunal Eleitoral em Brasília. Eu tive uma vitória aqui no TRE. Enquanto tem muitos candidatos, Cardinô, que fogem de debate, eu tive que entrar na justiça para participar de um debate. E a quem interessava tirar do debate? Eu não consegui entender isso. Dentro do estúdio da Globo, com o microfone, e me tiraram com a decisão em Brasília, me impediram de participar do debate. Então o prefeito do Recife não conseguiu segurar as contas da prefeitura 2 anos seguidos com rombo. 2 anos seguidos. Rombo. 2023 com déficit 403 milhões e 2024 com rombo déficit primário de 475 milhões de reais. Só segura porque teve 4 bilhões emprestados. De empréstimo. E fica dando pernada aí nos fornecedores, atrasando pagamento, inscrevendo em restos a pagar, ou seja, jogando a dívida para frente. Essa é a realidade do Recife. E para completar, você falou de desemprego no início, Recife fecha agora o último trimestre de 2024, sendo a 3ª capital do Brasil com o maior número de pessoas desempregadas. E aí se faz muita enganação. Diz, o Recife lidera em Pernambuco na geração de emprego. Nós somos a capital, porque antes nós estávamos perdendo para Caruaru e Petrolina. Aí agora lidera em Pernambuco. Mas no Brasil é a terceira pior. O esquema do prefeito e a mesma na esteira, Raquel Lira indo também. Ah, porque aumentamos o emprego. O segundo estado que teve mais emprego, sim, continua como sendo o primeiro em desempregado no Brasil. Se orgulhando de ser o melhor, o menos pior, digamos assim. Entre os piores. O terceiro pior, Carnô. Recife é a 3ª capital do Brasil com o maior número de pessoas desempregadas. Não tem como a gente dar certo. A taxa é de 10,4% de desemprego. E é porque é com esse dado do IBGE que está aí. Ninguém sabe, né? Imagina, enfim, eu não vou dizer nada para não... Quero lembrar vocês que o cara... E não foi o tal do doido da motosserra, o Javier Milei, não, viu? O órgão similar ao IBGE na Argentina passou por uma fiscalização e o cara que comandava na gestão Fernandes, tá? Foi preso. É o órgão similar ao IBGE lá na Argentina. O cara foi preso porque estava fazendo falcatrua. E lembrando também que na eleição ninguém falou nada e nem mostrou. A mulher do Fernandes, que esteve aqui com o Lula, logo quando ele foi eleito, pedindo um dinheirinho para ver se ele ganhava lá do Javier Milei. O Alberto Fernandes deu na cara da esposa dele que a mulher ficou com o olho desse tamanho. Só foi mostrado depois da eleição. E, Carlos, assim, só para não perder o vídeo que você passou ali do presidente Lula falando, a matemática é uma ciência exata. Isso, é fato. É fato. Se tem déficit, tem déficit. Não, mas rombo. O pior é o seguinte, foi a maior arrecadação do século. A maior arrecadação do século, tirada da inflação. Isso. Da história desse país. Porque ele voltou com PIS, com FINS. A taxa das blusinhas deu 40 bilhões ao governo. Você comprou menos e o governo arrecadou muito mais, porque foi um imposto assim. Amanhã, nesse sábado, você vai comer pela goela abaixo o ICMS, que são os estados que estão impondo 7% de imposto nos combustíveis na sua goela. Aí o presidente disse, não é comigo. Mas a mulher lá da Petrobras já teve com ele e disse que vai ter que aumentar também. E é interessante que antes o aumento da gasolina era culpa do presidente.
Aí mudou de agora presidente. É do Confas. Agora não é culpa mais do presidente. Dos governadores. E sobre o Vitor também, uma coisa que não pode... Que não deixa de estar errado. Os governadores são culpados também. Agora ninguém topa os governadores. E uma coisa que... 7% assim. Sabe por que está tendo esse aumento, né? Deixa eu só explicar para vocês, porque os economistas da Globo hoje eu fiquei atentamente ouvindo os economistas da Globo. E falei, sim, sim. Como é? Inclusive o outro também, aquele jornalista, Lauro Jardim, bem explicadinho, nos mínimos detalhes do Lauro Jardim. Muito bom, Lauro. Aí eu estava ouvindo ele dizendo, olha, o problema é o seguinte, a inflação. Inflação TB, os governos estaduais não estão fechando as contas. Quem é responsável pela inflação? Aqui para nós, o principal problema da inflação e do juro alto hoje é o rombo do governo Lula, que ele disse que não tem. E colocou a culpa, que eu achei uma coisa deselegantérrima, colocou a culpa no povo do Rio Grande do Sul. Se não fosse pelo Rio Grande do Sul, uma crise humanitária. Um absurdo, assim, a fala é mentirosa, porque diz que não teve rombo quando teve, e lamentável por colocar a culpa num povo que estava sofrendo. Ele nem mandou dinheiro direito pro povo. Tá lá o governador Eduardo Leite revoltado.